Hoje vamos falar mais uma vez sobre cirurgia plástica e falar sobre cirurgia plástica quando vai se aproximando o final de ano, gente, é o que todo mundo quer, né? E aí pintam as dúvidas, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso, dá tempo, não dá tempo. Dr. Mário Rocha já está aqui e vai responder todas essas perguntas, mas para começar, tudo bem, doutor? Tudo bem. Para começar, eu quero voltar naquele assunto que nós ficamos devendo na entrevista da semana passada, falar sobre um pouquinho sobre cirurgia plástica para essa área aqui que muita gente esquece de cuidar e que acha que não tem solução, que é o pescoço. Tem solução, doutor, na cirurgia plástica? Tem solução e mais do que uma solução, né? Esse é até o segredo, é você saber escolher qual que é o melhor tratamento. Entendi. Porque quando você fala mais do que uma, quais são essas opções que a gente tem? Depende do que a pessoa tem, né? Enquanto a pessoa tem aquela papada, que é só gordura, você pode fazer uma lipoaspiração. Somente a lipoaspiração pode ser boa nesse caso, né? E não fica com excesso de pele se faz aquela papadinha aqui, doutor? Aí você tem que avaliar a flacidez da pessoa, né? Tá. Se a pessoa tem a pele muito flácida, muito fraca, a lipoaspiração ela vai ser pior do que não fazer nada. Então você pode combinar com uma plástica do pescoço. Você faz um corte atrás aqui da orelha, né? Faz nessa região de trás da orelha e consegue com isso puxar. Dá uma esticadinha aqui, quer dizer, lipa e traz o excesso. Consegue puxar, né? Você pode fazer isso. Tem casos de pacientes, por exemplo, que se queixam que quando sorriem ficam com aquelas marcas, né, no músculo. Você pode tanto fazer a cirurgia como uma aplicação de botox. Dá uma paralisada aqui e eu fico com o pescoço lisinho, é isso? Exatamente. Tem a situação também do paciente, por exemplo, que acha que tem o queixo retraído, que às vezes isso acaba falando, eu tenho o pescoço gordo. Não é o pescoço que está gordo, é o queixo que está faltando proeminência. Então você pode dar um volume, tanto com uma prótese de silicone. Aqui no queixo? Para o queixo, você faz um corte por dentro da boca e coloca a prótese, como pode fazer um preenchimento. Então depende do que está incomodando, mas tem vários tratamentos. Tem várias soluções realmente. E quando começa a ficar esse vincozinho assim no pescoço, essa marquinha, né? Isso plástica, botox, ou isso não tem solução, só cuidar com cremes e opções assim? Na verdade, você tem vários tratamentos que podem ser feitos, desde a cirurgia plástica, né? Quando que eu vou fazer uma cirurgia plástica? Ela vai resultar numa cicatriz. Então, por exemplo, uma paciente que já tem uma cicatriz, a paciente operou a tireoide, ela já tem um corte. Aproveita o corte, você faz a plástica, ela fica com o mesmo corte e você resolve. É um tratamento definitivo, né? É uma situação mais grave, que vale a pena eventualmente. Quando que você faz um botox? Numa situação mais leve. Então, o grande problema que eu vejo, as pessoas demoram para procurar tratamento. E quando demora? Quando vai, já é uma situação muito mais grave. Entendi. E, eventualmente, nem mesmo um tratamento cirúrgico ele vai melhorar 100%. Porque a palavra hoje é prevenção. Então está começando a formar, mas eu tenho 30 anos. É a hora, é agora. É igual quem hoje protetor solar. Você tem que passar antes de queimar a pele. Depois que queimou, é remediar. Né? Você tem tratamentos estéticos também que podem ser feitos, carboxiterapia, entre outros, que vão ter resultados bons quando bem indicados, mas podem não ter resultado nenhum se a indicação não for boa. Então tem que avaliar, às vezes é interessante a pessoa passar pela avaliação do cirurgião, por quê? Porque ele vai falar, bom cirurgião não vai fazer um procedimento que não precisa. Ele vai falar, olha, teu caso não é cirurgia, o teu caso é um tratamento estético, teu caso tratamento estético não vai resolver, teu caso você precisa dos dois, então isso vai ser avaliado. Tá aí, gente, que para quem achava que pescoço não tinha jeito, tem. Dá para ser tratado. E eu fico imaginando que essa questão da gordurinha aqui embaixo, tem muitos homens também que reclamam muito, né? Engordou uns quilinhos e tal, e aí fica. E aí tem muitos que deixam a barba. Tipo, o Rangel tá deixando assim, ó, que não é o caso dele ainda. Sim, ainda não. Ainda, né? Mas é verdade, alguns homens deixam a barba aqui para tentar dar uma disfarçadinha aqui nessa papadinha. Quer dizer, não precisa usar barba se você não gosta, né? Mais fácil buscar a solução. Com certeza. Né? E normalmente é uma coisa que eu falo, sempre a gente aproveita, né, a situação, quer dizer, a situação que pode ser um problema, ela pode vir a trazer a solução de vários problemas. Você vai normalmente quem quer fazer uma plástica no pescoço já tem alguma alteração no rosto. Dá para fazer junto. Aproveita e já faz junto. Com certeza, dá para fazer junto, é um procedimento relativamente tranquilo. Bom, já que eu falei que ia falar de recuperação, e a recuperação, doutor? Nós estamos
praticamente em outubro. 3 meses para acabar o ano. Quem está querendo viajar está Dá correndo tempo. contra o tempo. Dá tempo ainda, mas assim, não dá para deixar em cima da hora, né? Quem planeja viajar no final do ano, não dá para deixar para operar final de novembro, dezembro, que não vai ter recuperado a ponto de poder ir numa praia ou de visitar os familiares. Até porque uma cirurgia, gente, não importa. Você não pode ter um determinado tempo, porque você não pode se expor ao sol, por exemplo, né? Sim, sim. Qual que é a média de tempo, doutor? São 2 recomendações, né? Na incisão, onde vai ter o corte na cicatriz, é um tempo maior, em torno de 6 meses. Mas mesmo, por exemplo, você vai colocar um biquíni. O biquíni, normalmente, ele tampa a cicatriz. Verdade. Se for um caso do abdômen ou se é a cicatriz de mama, normalmente todas as roupas tampam. As áreas que são operadas, por exemplo, numa lipoaspiração, é só um furinho, né? Você pede em torno de 15 a 30 dias nessas áreas operadas. E nas cicatrizes, um tempo maior, até 6 meses. Gente, o ideal é que se faça realmente esse período, que se cuide nesse período para o resultado final ser bom, né? Com certeza, com certeza. Bom, nós estamos falando já de recuperação, mas assim, então quer dizer, depende do que eu quero fazer ou depende para onde eu vou viajar, eu posso fazer até 30 dias antes, digamos. Eu vou viajar, vou curtir frio, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para qualquer outro lugar que eu não vá me expor ao sol. Aí já é completamente diferente. Os procedimentos podem ser feitos com mais liberdade. Com certeza, mas eu sempre peço 30 dias, né? Independente de onde você vai, porque para eu poder ter esse acompanhamento. Nos primeiros 30 dias, no pós-operatório, os pacientes são vistos em média 5 vezes. Né? É isso também. Então não adianta operar, eu vou viajar, ou o paciente vai viajar e não vai ser visto. O segredo da cirurgia, ele é a cirurgia bem feita e bem acompanhada. O pós-operatório bem feito. Pós-operatório. Né? Então, por isso são pedidos os 30 dias, né? Aí vai viajar, a gente mora num país quente, né? Que tem uma exposição solar bastante grande. O cirurgião ele já está acostumado com isso. O cirurgião plástico brasileiro, ele tem alguns truques, digamos assim. A gente esconde as cicatrizes, né? Então, você sempre faz a cicatriz num local que a roupa tampa. Por mais que a pessoa opere, ela vai estar exposta no sol. Aqui em Sinop é sol o ano todo. Então você, mesmo que use, eu vou usar um biquininho, tampa, né? A gente consegue colocar hoje as cicatrizes em locais que não aparecem. No rosto, você opera a pálpebra, não aparece a cicatriz, você não consegue ver, ela fica escondida. Tá vendo, gente? Né? Mas são cuidados que tem que se tomar. Doutor, você, especificamente, doutor Mário, a gente está falando do tempo de recuperação para quem vai viajar. Agora, para aquele pessoal que não vai viajar e que quer exatamente aproveitar o período de férias, né? Dezembro e janeiro, para fazer a sua cirurgia plástica, como é que está a sua agenda nesse período? Olha, graças a Deus, dezembro está praticamente cheia. Janeiro ainda tem alguns dias que está um pouquinho mais distante. Eu estou achando que esse ano eu vou ficar aqui o tempo todo, até para a gente conseguir atender, né? Eu imaginava que eu viajaria na época de Natal e Ano Novo, mas... Ainda não está 100% decidido, mas se continuar do jeito que está a agenda, provavelmente eu vou ficar aqui para poder atender, né? Eu fiz questão de perguntar isso, gente, porque às vezes as pessoas querem exatamente isso, doutor. Porque eu quero aproveitar, porque eu só vou ter folga, tipo do dia 20 ao dia 5 de janeiro, então já consigo fazer um repouso. Então é mais uma oportunidade, mas já tem que agendar também. Eu tenho uma paciente que ela está querendo operar dia 23 de dezembro. Para aproveitar bem a época, né? E a gente está com várias cirurgias já agendadas para a época mesmo, e é uma época muito boa, né? Lógico, na semana do Natal talvez não, né? Não operar assim tão em cima do Natal, porque você vai ter dificuldade para fazer o pós-operatório, né? Ou você vai visitar alguém, ou alguém vem te visitar e você não consegue ficar em repouso. Lógico, depende da cirurgia. Mas no começo, nos primeiros 15 dias de dezembro, a gente está com cirurgias praticamente todos os dias. Então tá aí, se você só tem esse tempo, você pode se programar também. Doutor, o ideal é marcar um horário, conversar, tirar a dúvida, ver o que realmente quer fazer, data para fazer, como vai fazer, esse é o resultado. Os pacientes questionam muito, mas eu preciso passar em consulta. Uma consulta ela dura em média 1 hora. O que é feito nessa 1 hora? É conversado, visto o que você deseja. Às vezes você tem a ideia que precisa de uma cirurgia e aquela cirurgia não é boa para você. Entendi. Confunde muito, por exemplo, a abdominoplastia com lipo, com outras cirurgias. Eu uso, não uso a prótese? Quem já tem um pouquinho de mama, será que dá para só tirar a pele? Então, tudo isso vai ser avaliado e vai ser avaliado o seu caso, né? Muitas vezes uma foto
ela não mostra se você tem sobra de pele ou não. Não mostra se a tua pele é forte ou não. E é a oportunidade que você tem de conhecer o teu cirurgião. Você vai entregar o teu corpo, a tua vida, É verdade, gente. a um profissional. O mínimo, 1 hora antes de uma cirurgia é o mínimo, né? Lógico, a gente acaba até conversando mais depois para os pacientes que vão operar, acabam retornando. Porque é o mínimo, o paciente entrega, confia o seu corpo e a sua vida ao nosso trabalho, né? Por isso é tão importante a consulta. As pessoas às vezes acham, eu quero só saber o valor. Será que é aquela cirurgia mesmo que está indicada para você? Né? A gente não vai cobrar diferente de um paciente ou de outro, mas precisa ver se é aquilo que está indicado. Que é a indicação. E a mesma coisa, o pré-operatório também, a gente falou agora há pouco do pós, mas toda a bateria de exames, os cuidados, além dessa conversa, além dessa consulta, né? Porque você precisa ter em mãos saber realmente em que condições esse paciente está, né, doutor? Eu tive um caso recente de uma paciente que tinha uma doença pulmonar crônica, né? Exposição à sílica. Ela teve um problema. E ela nunca descobriu. E ela tinha problema, tinha tosse e nunca descobriu. Ela passou em consulta comigo, na consulta a gente conversou, viu que tinha algumas alterações, solicitamos os exames e foi feito o diagnóstico. Tá vendo? Fez a cirurgia plástica, não teve problema nenhum, mas não correu risco. Por quê? Porque o cirurgião sabia, o anestesista sabia, então a anestesia já foi feita para aquela paciente, diferente. A gente deixou um pouquinho de oxigênio para ela, ela passou super bem, está super feliz. Né? É isso que é importante. Cada caso é um caso, gente. A sua saúde. Porque às vezes a gente escuta algumas histórias e fala assim, mas por quê? Alguma falha aconteceu. Foi deixado de fazer alguma etapa desse processo, não foi bem feita ou deixou de ser feita. Então, como o doutor Mário acabou de falar, você está entregando a sua vida nas mãos de um cirurgião. Por isso que você tem que ter certeza para quem é que você vai estar entregando e realmente ser fiel às perguntas, né, às respostas, né, responder, fazer toda a bateria de exame para que o resultado seja perfeito, que é o que todo mundo quer, ficar cada vez melhor, né, doutor? Com certeza. Cada vez mais as pessoas querem se sentir melhor, né? Eles se sentirem mais belas. Obrigada, doutor, pela sua Obrigado. presença.